muito animado para fazer essa aula, né? A gente está acertando ainda o formato que a gente vai fazer, se vai ser no Zoom, se vai ser no YouTube, porque esse formato, eu sei que o formato visual, ao vivo, é um formato que está sendo muito bom para eu começar a passar melhor o meu conteúdo, né? O que eu sei de sinalização. Então, o ao vivo está sendo muito bom. E essas aulas são aulas à parte do meu curso, né, do curso SVA. Então, a Fernanda que está, se for ela mesma que eu acho que ela é, tem essas aulas lá, né? Tem várias outras aulas que a gente vai falar de semáforo, né? Tem um módulo inteiro de semáforo e e aí, essa aqui é uma aula mais introdutória, né, para o pessoal que está querendo conhecer um pouco mais, abrindo uma oportunidade para quem está conhecendo, está querendo conhecer sobre sinalização semafórica e, e as outras sinalizações que não tem noção ainda do que é esse ramo nosso. Sinalização, estou fazendo essas ao vivo para que o pessoal tenha um conhecimento maior, né, desse ramo nosso, que é um ramo fantástico da sinalização viária. Beleza? Vamos lá? Vou começar aqui falando. Bem-vindo aí todo mundo, né? Todo mundo aí que está entrando. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Quero mostrar para vocês aqui né? Estou com o slide aberto aqui e estou com o chat aqui do lado. Então vocês podem mandar mensagem no chat. E aí no final podem abrir microfone, que a gente vai liberar perguntas, vocês podem tirar a dúvida do que vocês tiverem, né, durante essa nosso curso, nessa nossa aula aqui. Se tiverem dúvidas, você vai anotando, que daí no final a gente abre e aí a gente vai conversando, né? E a ideia é realmente sair daqui sem dúvidas, que é óbvio que em uma aula de uma hora praticamente não dá para ter uma noção geral de que é, não dá para ter 100% do expertise para você colocar, fazer um projeto de semáforo, né, para fazer uma sinalização semafórica, mas dá para começar, né, a ter uma noção, que é a ideia nossa da introdução nossa da sinalização semafórica, beleza? Bem-vindo aí para todo mundo, estou muito feliz de estar fazendo essa aula e vamos que vamos. Introdução à sinalização semafórica. O que é sinalização semafórica? Para quem não conhece nada de semáforo, nós vamos falar. O que eu vou falar aqui hoje? Vou falar um pouco do que é o objetivo dessa aula, né? O que é sinalização semafórica, quais são os mobiliários existentes, os tipos existentes de semáforo que a gente tem na rua, que pode colocar, o que seria um plano, etapas de programação, etapas de implantação de um projeto semafórico, método de escolha de tempo e ciclo, e vou falar da planilha de sinalização, de programação semafórica, beleza? Bora lá. Objetivo da aula, entender um pouco mais sobre o que é o semáforo, né? O que é aquela interseção que faz o controle do trânsito, né? Que faz que pela hierarquia do Código de Trânsito, ele está na segunda opção, no segundo nível de hierarquia. Ele tem o semáforo, ele só perde para o guardinha de trânsito, né? Na hierarquia do trânsito, do Código de Trânsito brasileiro. Então, a primeira coisa é o agente de trânsito, depois o semáforo, depois a sinalização, as demais sinalizações, né? Aquele sinalização horizontal, vertical e por aí vai. Então, o semáforo ele é muito importante na sinalização, na nossa gestão do trânsito. É isso que eu quero que vocês entendam um pouco, sair daqui entendendo um pouco do que é esse semáforo, quais são os componentes, né? Todas essas coisas que a gente vai olhar aqui nessa aula agora, beleza? E aí, para fundamentar tudo que eu estou falando aqui, eu estou trazendo como referência o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, né? O volume 5, que é o mais atual, acho que esse é o mais atual. E aí esse volume, ele é um volume específico para sinalização semafórica, tem 300 e tantas páginas, é um volume bem denso, então ele traz tudo que vocês precisam saber de sinalização semafórica, e aqui ele foi feito, né,
ele é do Denatran, mas quem validou, né, quem criou, validou, né, o volume foi o CONTRAN, então o Denatran utiliza ele como executivo, né, que vai fazer a implantação desse manual todo nas cidades, tá? Então, ele é a referência, né? A gente precisa ter uma referência e aí, dentro de cada município, os órgãos de trânsito acaba tendo algumas variações, mas você precisa saber que a base é esse manual aqui, beleza? Então, ele é fácil de baixar, ele é de graça, você pode entrar você pode entrar na sua aí na internet e procurar esse manual que você vai achar ele facinho, ok? Bora lá então. O que seria a sinalização semafórica, né? A sinalização semafórica é o semáforo na rua, tem lugar que chama de farol, acho que São Paulo que chama de farol. Aqui em Minas, eu sou de BH, a gente chama mesmo de semáforo, e tem gente que chama o grupo focalzinho só de semáforo, né? Então, tem várias denominações, mas a sinalização semafórica pelo Código de Trânsito, né, pela Manual do Denatran, ela é um subsistema da sinalização viária, que compõe indicações luminosas acionadas alternadamente, né, alternadas ou intermitentemente por meio do sistema eletrônico. O que significa isso? Um controlador, né, tem lá um controlador de trânsito que faz o acionamento de cada uma das luzes de acordo com uma programação, né, de acordo com uma lógica que a gente vai ver aqui, tá? Na planilha de programação semafórica. Beleza? Beleza? Todo mundo escutando direitinho? Depois só bota no chat aqui para eu não ficar falando pela parede aqui, tá? Vamos lá. Quais são os componentes gerais de um semáforo, né? O que existe no semáforo que a gente interpreta que tudo que está ali é um semáforo, é um cruzamento semafórico, né? Primeira coisa que tem, eu vou falar dos mobiliários, que é o que a gente está vendo, né? Tudo que a gente está vendo ali fisicamente no cruzamento, primeiro a gente vai ver esses conjuntos de luzes, né? Que são verde, amarelo e vermelho, e esses conjuntos de luz, esses três juntos, eles são os grupos focais, né? Então, o grupo focal é esse conjunto aqui de três luzinhas, né? E aí tem algumas variações. Pode ter três luzinhas, né? Verde, amarelo e vermelho, e pode ter quatro luzes, né? Que igual esse daqui da esquerda, ele tá com quatro focos, né? Quando que a gente coloca três e quando que a gente coloca quatro? Num cruzamento, né? Num cruzamento, a gente precisa sempre o que a gente tem que ter sempre um desse, né, um conjunto desse, e o vermelho, ele precisa ter um sobressalente, ele precisa ter um backup. Por quê? Por que ele precisa ter um backup do vermelho? Porque, imagina só, esse controlador de trânsito, ele é programado para fazer a gestão do trânsito, né? Óbvio. E aí, se queima alguma luz vermelha, automaticamente o controlador vai ligar todas as luzes para o flash, tá? Para o sistema piscante, para o amarelo piscante. Por quê? Por conta de segurança. Nada na sinalização, nada no semafórico, né? Na sinalização geral, a gente sempre pensa na segurança. Sempre a prioridade nossa na sinalização é a segurança. Então, no semáforo, a mesma coisa. Quando a gente vai instalar um semáforo, tem que ter um repetidor do lado direito aqui, né? Quando a gente vai fazer essa instalação, a programação, o projeto que for. É interessante ter sempre um repetindo o outro num cruzamento. E aí, quando não tem essa opção de repetir o outro, a gente coloca dois vermelhos em cima. O verde, se queimar, né, é importante, mas só que se você for passar no semáforo que ele está verde, mas só que o verde está queimado, ele não tem tanto conflito como se fosse o vermelho, né? O vermelho queimar é mais complicado, porque o vermelho é o sinal que vai informar que você realmente precisa parar. E aí, se você queima o vermelho, você entra num ponto de conflito entre dois cruzamentos, né? Duas vias. E isso é perigoso. E para não ter esse conflito, né? Essa visão escura, né? Visão
sem saber o que fazer naquela interseção, o controlador, os bons controladores, né, eles são programados para entrar em flash. Então, por isso que a gente tem que ter. E aí, esse grupo focal, quando a gente coloca no sistema que ele é braço projetado assim, né, esse braço articulado, ele precisa ter essa base, né, esse substrato atrás dele assim, ó, que chama anteparo, né? O anteparo, ele tem esses formatos aqui, ó. Ele pode ser, ele é com fundo preto, ou então ele pode ter uma tarja refletiva branca do lado, entre eles assim, tá vendo? Entre o grupo amarelo aqui. Então, você tem uma tarjinha branca que está aqui. Ou também ele pode ter essa faixinha amarela aqui do lado, tá? Essa tarjinha amarela. Então, isso chama anteparo. O anteparo, ele só é necessário no braço articulado, né? No braço aéreo, né? Por quê? Porque ele precisa dar uma área de contraste a mais quando a gente está, né? O semáforo está no alto, né? E aí por quê? Tem o branco, quando na cinza, tem o azul do sol, ou tá um tempo muito, muito claro, e aí quando você coloca só um focozinho sem uma área de contraste visual, ele acaba se perdendo. Então, de novo, a gente volta para a segurança. A sinalização, né, o tom de cada um da sinalização em si, o tom da cor, né, aquele azul, por exemplo, da sinalização, ele é um azul que ele tem um contraste muito bom com o branco. O verde, ele tem um padrão, né, de verde que ele tem um contraste bom com o branco também. Por conta o contraste que eu falo é o brilho dele, o tom de verde, o tom de vermelho, né, o tom de amarelo, que ele tem maior, que consegue captar maior a atenção, né, consegue captar a atenção do motorista por conta daquele tomzinho e por conta do contraste daquelas cores, né? Por isso que na sinalização horizontal, quando a gente vai fazer, uma, como se diz, uma pintura branca num pavimento de concreto, a gente tem que colocar uma pintura preta, né, para dar o contraste daquelas duas, porque senão o concreto ele tem um tom mais cinza, mais bege, e aí você vai colocar uma tinta branca em cima, então acaba se perdendo. E para ter esse contraste, né, que é importante para a sinalização ser vista, a gente coloca aquela faixa preta entre a tinta branca, tá? Mas isso é um ponto específico lá para sinalização horizontal, beleza? Vamos continuar aqui para a nossa semafórica. Então, vocês já sabem que tudo que é aéreo tem que ter o anteparozinho, né, em cima. E esse grupo focal, ele pode ter, pela norma, um diâmetro de 200 milímetros, né, essa bolinha aqui de 200 milímetros ou de 300 milímetros. Quem vai decidir qual que vai colocar para a sociedade é o gestor do trânsito, né, a pessoa que está fazendo o projeto ou o município que está fazendo essa compatibilidade, né, de todos os semáforos, eles vão acabar optando por um padrão entre 200 e 300. Aqui em BH, a gente adotou todos os 200, né, o pessoal do trânsito adotou tudo para 200, que é um tamanho que ele fica até visualmente mais bonito do que o 300. Porque essas bolachas de LED, que a gente chama, elas são muito fortes, né, são bem chamativas. E aí, o 300 milímetros, ele fica muito grande. E como ele é muito grande, se queima algum dos pontinhos, né, dessas bolinhas de LED, você consegue ter essa visibilidade, né, dentro da bolacha de LED, tá? E aí, se você for olhar nessa foto aqui do meio, ó, do grupo focal repetidor, ele tem um chapéuzinho, como se fosse um boné, aqui, ó. É horrível falar isso, mas é como se fosse um boné em cima do grupo focal, tá? O que é esse bonézinho que a gente coloca aqui? Ele seria justamente a incidência do sol, né, para não atrapalhar a luz que vai sair do grupo focal, tá? Esse realmente é um cobre-foco por conta da incidência solar. Porque imagina só, antigamente tinha muito isso.
Não tinha, quando não era as bolachinhas de LED, era as lâmpadas incandescentes. E a emissão da lâmpada incandescente, né, lâmpada de filamento, aquela normal que a gente tinha em casa, ela tinha um brilho bem menor do que tem essa hoje da de LED. E aí você precisava ter um cobre-foco bem feito para, se for, dependendo do horário, o sol batia no cobre-foco, né, na lente, e aí você não enxergava nada. Já para o LED já não tem tanto esse problema, mas a gente ainda precisa ter esse cobre-foco aqui, tá? Em todas os grupos focais, beleza? Então, quando a gente tem o grupo focal sobre a via, a gente chama de grupo focal projetado, tá? Quando tem um repetidor, ele está à direita, mas ele não precisa daquele anteparo que a gente falou um pouquinho antes aqui. E quando tem duas diferenciações, né? Tem a diferenciação do grupo focal veicular, né? O que é o veicular? Que ele é direcionado para o veículo, né? A diferenciação é no formato. O veicular, ele é redondinho, tá vendo? Ele é todo redondinho. O pedestre, ele já tem um formato, o formato da caixa dele é quadrada, tanto do pedestre quanto de ciclovia. Ele é quadradinho assim, tá? Pode ser que a bolacha é redonda, mas só que o formato dele tem que ser quadrado, tá? Por quê? Porque na sinalização, quando você for pegar o manual de sinalização, você tem que ver, você vai ver lá que existem 7 princípios. Um dos princípios é a padronização, né? Padronização gera confiança no motorista. Se você, em cada local que você vai, a sinalização é de uma forma, você não vai ter um sentimento de confiança naquela sinalização, porque cada lugar é de um jeito. Por isso que foi feito, né, foi estudado esse manual do Denatran, que é o manual máximo, e desse manual derivaram-se alguns outros manuais para os órgãos de trânsito, mas a base é esse aí, tá? Então, temos aqui o cobre-foco do pedestre, que ele é quadradinho, e o repetidor do veicular. Tá? E tudo que faz o controle, né? O que faz o controle, o acionamento de cada uma das luzes, é esse rapaz aqui, que é o controlador de tráfego. Para quem nunca viu um controlador de tráfego, algumas cidades adotam alguns padrões de controlador. Né? Controlador, poucas pessoas sabem configurar um controlador desse. Então, eles acabam adotando alguns modelos que estão no mercado há muito tempo, e esses modelos você consegue, né, por uma planilha simples de programação semafórica, você consegue inserir os dados desse controlador e fazer a gestão do acionamento de um semáforo, tá? Então, esse aqui é um controlador, geralmente ele fica escondido, assim, nos bons controladores. Quem vai fazer a implantação, né, uma boa implantação, ele vai ficar escondido, escondido assim num canto, porque se tiver alguma batida, ele vai ficar atrás de um poste, tá? Mas depois a gente vai mostrar isso em projeto, beleza? Então aqui, ó, o grupo focal de pedestre tá aqui, e o de ciclista, ele tem esse formato quadradinho aqui também, beleza? Os materiais, continuando nessa parte de mobiliário, né, para onde que você, pelo manual, a gente pode instalar um semáforo? A gente pode instalar um semáforo numa coluna simples, essa coluna aqui, a gente pode instalar no braço projetado, a gente pode instalar no braço projetado o grupo focal, né, projetado, e no outro, na coluna aqui do lado, a gente pode colocar o repetidor, né, isso quando é mão dupla. A gente pode colocar 2 colunas simples dessa. A outra, a gente pode usar uns pórticos desse formato aqui, isso lá em Recife utiliza bastante, uns pórticos bem elaborados, assim, fica muito bonito. Tem as cordoalhas que elas foram desenvolvidas lá mais para os Estados Unidos, por questão de furacão, para o semáforo não arrancar tudo, então ele fica mais leve. Então tem essas opções que a gente pode colocar quando a gente está fazendo aí um mobiliário semafórico, né? Os mobiliários principais são esses, o grupo focal, o repetidor, quando é para cima tem o anteparo e o controlador, né? E toda a questão dos postes e dos cabos que faz a comunicação. Mas essa questão de especificação de cada um desses materiais, quem quiser depois me procura que eu posso passar, mas eu acho que o que cabe de vocês entender agora é essa
essa questão que eu estou falando do que é cada um dos mobiliários, beleza? Vamos para frente aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, vamos para frente. Só um minutinho, deixa eu só controlar um negócio aqui, senão eu vou me perder, tá? Tá, deixa eu ver aqui. Tá, beleza, vamos embora. Só estava vendo a questão do software aqui, mas vamos para frente. E aí, vocês vão agora, eu vou falar um pouco de uns conceitos que são importantes na hora de você começar a trabalhar com semáforo, né? Com uma interseção semafórica. A gente tem que falar umas línguas, que é a mesma língua que todo mundo entenda, né? Uma delas é o ciclo, né? O que é um ciclo? Primeira coisa, um semáforo, onde que a gente vai colocar geralmente? A gente vai colocar para controlar um cruzamento, né? Uma interseção. E para colocar um semáforo, a gente tem os critérios, que depois eu posso até fazer uma aula específica sobre esses critérios. Quando colocar um semáforo e quando não colocar um semáforo. Mas vamos supor que o órgão de trânsito já aprovou a implantação desse semáforo e nesse semáforo você vai lá e vai começar a programar, fazer seu projeto, entender um pouco mais, né, dessa implantação. E aí entra num conceito básico, né, que é o conceito de ciclo. Né? Que seria um ciclo semafórico? Né? O ciclo semafórico, espera aí só um minutinho. Seria uma sequência completa de uma abertura do semáforo. Vamos supor assim, que você parou com o seu carro aqui. Ele deu o verde na hora, né? Abriu o verde. E aí, quando o semáforo vai abrindo todos os outros verdes, quando ele voltar para esse seu verde, é que fechou um ciclo semafórico, tá? É um ciclo completo. Ele fechou um ciclo completo. Então, ele funciona assim, ó. Olha essa imagem aqui embaixo, à direita. De um ponto, de uma fase semafórica, que eu vou falar aqui que é a fase mais para frente, no próximo, até... Como é que funciona assim o semáforo? Tem um verde, amarelo e vermelho. Quando ele volta para o verde de novo, ele fecha o ciclo. Né? E aí esse tempo do vermelho, ele pode ser um pouco maior, porque ele tem que atender os outros verdes que estão vindo nas outras direções, entende? Então, assim, de um ponto ao outro, quando começa e termina, é um ciclo semafórico. Isso é importante vocês entenderem, tá? Agora, fase. O que seria uma fase semafórica? Fase é a parte do ciclo reservada a combinação qualquer de movimentos de tráfego que recebem simultaneamente o direito de passagem, tá? É diferente, todo mundo confunde fase de semáforo com fase elétrica, é totalmente diferente, tá? Fase de semáforo é qual que é o movimento, né? Qual que é o conjunto de grupos focais que estão ali, que vão fazer o movimento de permissão de passagem. Então, nesse caso aqui da imagem, o que a gente tem aqui, ó? Uma fase que vamos pegar essa de cima aqui, ó. Deixa eu só até colocar um negocinho que acho que vai ficar legal da gente ver. Uma fase seria esse movimento. Ó, ficou feio. Aqui, ó. Esse movimento para frente aqui, ó, e a direita é uma fase. Esse movimento aqui para frente e a direita é outra fase. Esse outro aqui, ó, é para frente, a direita é outra fase e esse aqui para frente e a direita é outra fase. Entende? Então, esses 4 movimentos aqui, cada um deles é uma fase. Se eu tenho um pedestre, então vamos supor aqui, ó, desse de baixo, por exemplo, eu tenho um pedestre aqui, ó, aqui um par de pedestre é uma fase. Outro par de pedestre é outra fase, outro par é outra fase e outro par é outra fase. Então, nessa interseção aqui, ó, se eu tiver pedestre para tudo quanto é lado aqui, eu vou ter 8 fases de pedestre, 8 fases do meu controlador. 4 fases veiculares, 4 fases de pedestre, tá? Então, a gente precisa ter esse conceito em mente, que é uma fase no semáforo. Então, quando você vai fazer uma compra no controlador, você tem que vir no projeto e avaliar quantas fases tem na sua interseção semafórica, beleza? Então, fase é isso. E aí, a gente entra para um outro conceito importantíssimo, que são os estágios, né? Os estágios, ele também é conhecido como intervalo e é a parte do tempo do ciclo
durante o qual não mudam as indicações luminosas. Então, assim, estágio seria, ou intervalo, né, seria o que está fazendo o movimento naquela hora. Então, assim, deixa eu explicar direito. Nessa foto aqui embaixo, né? Então, eu tenho aqui uma sequência. Essa fase aqui, ó, ela está aberta. Essa outra fase aqui está aberta. Essa fase está vermelha. Essa fase está vermelha. E aí, as outras fases, quer ver? As outras fases do pedestre estão fechadas, né? Algumas estão fechadas, algumas estão abertas. Então, esse tempo, né, esse conjunto do tempo verde, que está aqui, ou do vermelho, que está fechado, esse conjunto, né, ele é um estágio. Ele pode ser um estágio principal ou um estágio secundário. Mas esse conjunto que tem aí é chamado de estágio. Então, o controlador, ele funciona assim, né? A interseção semafórica, ela funciona da esquerda para a direita, no cronologia, né? Porque ela funciona por tempo, né? Por relógio. Então, da esquerda para a direita. E aí, como é que funciona? O primeiro estágio, né? O primeiro intervalo, o que acontece? A fase 1 vai abrir, a fase 2 vai fechar, a fase 3 vai abrir, a fase 4 vai fechar. Beleza. Quanto tempo que é esse conjunto todo? Aí vai entrar o tempo aqui embaixo. Esse estágio principal, ele vai demorar o que a programação falar para ele demorar. 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, depende muito de outros fatores que aí é mais avançado, tá? Que aí já entra na parte da programação, né, da classificação dos tempos. A gente vai até falar isso aqui um pouco de como que chega nesses números, tá? Então, passou dessa contagem, 20 segundos, 30, o que for, faz a transição, né? A transição seria o quê? Seria a parte do amarelo, né? O amarelo, ele é a transição que seria o piscante, né? Vai piscar o amarelo, vai passar para amarelo para jogar para o vermelho, entende? É o ciclo normal do semáforo. E aí, terminando esse ciclo, ele chega, terminando esses dois, né? O verde, o amarelo e o vermelho, dá o ciclo inteiro. Então, quando a gente está falando de estágio, é onde que vai entrar o tempo, né? O tempo, né? O movimento daquela interseção, né? O que está verde para onde está vermelho, é o que a gente chama de um estágio. Então, um estágio é isso. Então, o controlador pode ter vários estágios, né? 4 estágios, o ideal é que seja sempre 3 estágios principais. Por quê? É o que a gente antigamente falava assim, um semáforo de 3 tempos, é isso, tá? Então, seria um estágio 1, um estágio 2 e um estágio 3. E cada estágio vai ter um movimento, beleza? Dúvidas nesse ponto? Vamos para frente. Seguiu aqui, tá? E aí, o controlador de trânsito, né, o semáforo, ele pode ter vários tipos de plano, né? O que seria esse tipo de plano? O controlador, ele pode trabalhar sozinho, que a gente chama de plano isolado. Ele pode trabalhar no plano sincronizado, que ele vai entrar com o outro, né? Ele vai entrar com o outro semáforo. Ah, Colemar, você tá aí, que bacana, cara. Deixa eu não tinha te visto, não. Deixa eu ver quem tá aqui, gente. Só um minutinho. Ah, o Colemar tá aqui, Fernanda. Legal. Jackson, Roger, Antônio, Edson. Beleza, turma. Colemar é lá da nossa turma também. Então, essa aula tá bem aprofundada lá, Colemar. Legal que você tá aqui. Muito feliz. Vamos para frente aqui. Então, o que tem os tipos de plano semafórico? Isolado, plano isolado por exemplo, você vai instalar um controlador, uma interseção semafórica num ponto, um bairro isolado. E você não precisa de ter conexão, sincronismo com nenhuma outra, né? Você deixa ela lá isolada. Ela vai funcionar 24 horas de acordo com a programação que você colocou. Essa é uma. Depois, tem um sincronizado, né? Uma interseção sincronizada. É quando tem um conjunto de interseções e desse conjunto de interseções você pode vai ligar um cabo entre eles e aí fazer um sincronismo, que a gente chama de linha verde,
demanda por defasagem, então é linha verde, e aí você vai ter um sincronismo desses semáforos, né? E aí você também pode ter um plano isolado, atuado, tá? O que é isolado, atuado? O controlador, ele é isolado, ele está isolado, uma interseção isolada, só que ele é atuado, ele depende de alguma demanda interna para ele mudar o ciclo, tá? Vou explicar isso melhor. Tem essa imagem aqui no slide, ele funcionaria assim, ó. Tá vendo que tem um laço detetor? Tem um laço aqui e um laço aqui. Laço, para quem não conhece, são aquelas ranhuras que tem no asfalto, que para radar tem muito laço, né? Para o semáforo a gente tem laço também, mas para o semáforo a gente adota uma outra estratégia que é só para definir qual que é se existe alguma massa metálica em cima dele, tá? Para o semáforo é isso. Para o radar, não, já tem que ter dois laços para contar a velocidade e tirar foto. Para o semáforo, não. É só para definir se tem uma massa metálica, que é o carro, mas ele não sabe o que é carro, então ele sabe o que é a massa metálica que está ali em cima do laço. Então, passou a massa metálica em cima do laço, ele interpreta como um pulso, ele vai dar um pulso para o controlador falando que naquele ponto tem alguma coisa, que é para fazer um outro ciclo, né? Então, deixa eu tentar explicar isso melhor. Seria o caso da botoeira, tá? A botoeira é um sistema atuado. Como é que é esse atuado? Vamos supor que no ciclo principal do semáforo, né, no ciclo normal, ele funcionaria aqui, ó, a fase 1, a fase 4, a fase 1 é a fase 4 só. Então vai estar sempre verde aqui e verde na fase 1. Tá vendo? Essa fase 1, ops, ficou muito feio. Aqui, ó, fase 1 é essa aqui e a fase 4 é essa aqui. Então, vamos supor que eu estou com o meu controlador isolado lá longe e está só com essa mão de direção, né? Sempre ligado. E aí, tem um certo horário, ou bem raro, vai passar um carro aqui, ó, que vai entrar, pegar essa mão aqui e pegar a esquerda. Em vez de eu deixar sempre aberto essa conversão à esquerda, né? Vamos supor que eu sempre coloco aí 15 segundos para fazer essa conversão à esquerda. Para que eu vou parar essa via aqui, ó? Essa via aqui, ó, desse fase 1, para que eu vou parar ela durante 15 segundos, durante o dia inteiro, né? Isso dá o quê? Quantos ciclos que isso vai dar? Para que eu vou parar uma cidade inteira por vários ciclos durante o dia para atender a ninguém aqui, né? Se eu sei que essa conversão à esquerda é uma conversão simples, né? Quase ninguém entra, mas entra, então como estratégia, eu posso adotar um laço detector, né? Um laço detector, tem gente que fala de outras formas, eu posso adotar isso como um atuado. Então, quando passar alguém, o controlador vai entender e automaticamente ele já vai estar configurado para fechar isso aqui e atender essa demanda aqui dessa fase 2. Entende? Então, assim, aqui vai ser uma coisa daquela história da semáforo escolar, né? Área escolar. A área escolar fica um semáforo projetado com o repetidor sempre no verde. Está lá no verde, está passando o carro. E aí, alguém apertou a botoeira dos lados, ele vai terminar o ciclo, terminou o ciclo, e aí quando ele terminar o ciclo, ele entende que alguém apertou a botoeira, ele tem que entrar, pular para outro ciclo. Em vez dele voltar para fazer o ciclo de novo, ele tem que pular o ciclo para outro ciclo que ele foi atuado, que ele foi acionado para ele atender o ciclo do pedestre. Então ele vai e fecha os de cima e abre os pedestres, tá? Isso aí é muito me perguntam muito, né? Fala assim, João, a botoeira não funciona, né? E aí eu sempre falo assim, funciona e funciona muito bem, né? A analogia da botoeira, ela é simples. Vamos supor assim, que a botoeira vamos supor que você está dentro do ônibus, né? Quando vocês que são do trânsito, que estão na gestão de trânsito, vocês vão fazer essa analogia que vai ficar bem legal.
você está dentro do ônibus, né? O ônibus tem vários pontos de ônibus. E aí, quando você aperta o acionador lá do alarme para parar no próximo ponto, você tem que esperar o ônibus chegar naquele ponto para parar, né? A botoeira é a mesma coisa. Quando a pessoa aperta a botoeira, ela tem que esperar o ciclo do semáforo terminar para ele parar, entende? Então o pessoal fala assim: ah, mas a botoeira está estragada, né? Só que o cara não espera o ciclo. Pode ser que o cara acionou o alarme do ônibus logo após o ônibus começou a andar, né? Ele começou a andar, o cara vai lá apertou o alarme porque ele queria parar no de trás. Só que não tem como. Ele agora vai ter que parar no ponto lá na frente, entende? O semáforo funciona da mesma coisa, né? É esse ponto aqui, ó. Vamos voltar aqui para vocês verem. Isso aqui, ó. Vamos supor que você acionou. Ó, vamos lá. Acionou o semáforo aqui, ó. A botoeira tá nesse ciclo aqui, ó. Vamos supor que você quer 100 segundos. 100 segundos, né, dá 2 minutos lá, sei lá, de tempo. Você acionou a botoeira, apertou a botoeira bem no comecinho de 2 segundos aqui, ó. Você vai ter que esperar todo esse conjunto aqui continuar para que o controlador te atenda na sua demanda da botoeira, entende? Então, esse que é o ponto da botoeira que todo mundo fala, né? E onde que isso entra aqui no nosso semáforo? Ele entra num plano atuado, isolado, atuado, né? O plano, ele pode ser o controlador, né? A interseção, ela pode ser isolado, atuado, ou então ela pode ser sincronizado, atuado. Então, ele pode ter várias outras interseções sincronizadas com aquela interseção, e dentro dessa interseção pode ter uma atuada, tanto laço quanto botoeira, beleza? E aí a gente entra nessa parte de programação, de etapas de elaboração de um projeto semafórico. Vocês estão com alguma dúvida até aqui? Eu sei que eu tenho falo um pouco rápido, né? Mas porque esse tema para mim é tão recorrente, né? E tão eu faço isso há muito tempo, então às vezes eu acabo falando até um pouco mais rápido e aí vocês acabam perdendo alguma coisa, tá? Mas depois, se vocês tiver dúvida, a gente vai abrir para as dúvidas. Boa, Fernando. Obrigado aí pela mensagem. Então vamos lá. Etapas de programação, né, de elaboração de projeto semafórico. Primeira coisa, você tem que ter lá o croquis da sua interseção, né? Óbvio, você vai fazer uma interseção semafórica, você tem que ter onde que tá os movimentos, né? Quais são os movimentos de cada uma dessas interseções. Depois, você tem que ter a elaboração dos mobiliários semafóricos, aonde que você vai colocar cada mobiliário. Vai colocar um grupo focal de um lado, vai colocar um baço projetado, né? Você já tem que ter isso definido. Depois, outro ponto, diagrama de movimentos, né? Quais são os movimentos possíveis de acordo com cada um dos estágios de movimentos que a gente viu. Eu vou mostrar isso na planilha semafórica, como é que funciona. É, Depois eu tenho que definir os pontos de conflito, né? Qual fase vai conflitar com qual fase, tá? Esse é outro ponto. Depois eu vou preencher meus intervalos das sequências, né? Que quem vai abrir, né? Quais são as fases que vão abrir em cada um dos intervalos. Depois eu vou fazer a alocação dos verdes veiculares e dos pedestres. Depois eu vou preencher os vermelhos e, por último, os tempos e os ciclos. Parece complicado, mas você vai ver na prática que não é. Vou mostrar uma planilha aqui agora para vocês. Quanto à questão das escolhas dos tempos semafóricos, né? Do método de escolha dos tempos e ciclos semafóricos. Quais são os tipos de escolhas, né? De métodos para a gente colocar o tempo no semáforo. Existem vários métodos. Tem um método que a maioria dos métodos, eles são calculados de acordo com métodos matemáticos, né? São cálculos matemáticos que você vai ter que fazer antes, um estudo de tráfego para levantar a quantidade de veículos que está passando por um tempo naquela via, né? Essa é um ponto. Que mais? Deixa eu só ver aqui que o pequeno entrou aqui. Só um minutinho. Peraí, só um minutinho, gente.
Então, desculpa que ele tá uma felicidade danada. Eu fiquei querendo entrar na sala. É, então, tem esses métodos matemáticos, né? Os métodos matemáticos, eles vão pegar a quantidade de pessoas que estão passando naquele tempo, então você tem que fazer um estudo de tráfego. Esse também o estudo de tráfego uma aula mais elaborada, né? Que eu quero passar mais a visão geral de uma sinalização semafórica. Então, tem estudo de tráfego por método de saturação, para calcular os tempos ótimos dos ciclos, que é o método de Webster, é o método mais antigo, mas até hoje a gente utiliza ele. Tem o método de cálculo de tempo de viagem, que é pelo Davidson, que são outros métodos, né? Mas o resultado final é para definir qual que é o tempo daquela abertura, né? O tempo ótimo de abertura de cada um daqueles tempos de semáforo. E o método que eu mais uso é o método de observação de campo, que eu vou lá, durante um tempo, né? Geralmente são 7 dias, mas eu fico alguns intervalos e vou contando qual que é aquele demanda atual de fluxo, né? A demanda dos carros que estão passando por ali, tá? Eu faço esse método por quê? Porque 100% das vezes que eu instalei semáforo, eu corrigi esses métodos antigos, que são esses métodos aqui, tá? Método de Webster, de Davidson, desses caras aqui. Eu vinha com métodos matemáticos e aí chegava lá no campo, não batia com a situação real, porque assim, o semáforo, quando você vai instalar um semáforo, você está alterando aquela circulação inicial que está ali, né? E quando você está alterando aquela circulação, você tem que levar em conta o comportamento humano, né? E o comportamento humano, ele não é matemático, ele é humano e depende de várias variáveis, que essas variáveis acabam dando um problema na hora que você vai inserir um dado matemático na sua programação, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos supor que deu 20 segundos de abertura de verde desse cara aqui, ó, durante a manhã. Só que eu sei que 20 segundos, né, quando eu fiz a observação de campo, 20 segundos aqui não dá para atender toda essa demanda, né? O que eu faço? Eu ajusto, eu coloco 23, 25, o que for. Porque assim, a gente pode colocar vários planos durante o dia, não é só um, é vários planos. Então, eu posso colocar no intervalo da manhã 20 segundos, só que no almoço eu posso colocar 15 segundos. Eu posso colocar da tarde 12 segundos. Na noite eu posso colocar 5 segundos, né? Não sei se vocês já andaram, perceberam isso na rua, quando vocês estiverem andando, que durante a manhã você passa num semáforo, ele tem um tempo. Só que à noite, à tarde à noite, ele já tem outro tempo. Ele é muito diferente o comportamento dele. Por quê? Porque foram planos que você foi inserindo naquela programação por conta daquela demanda local ali, tá? Porque não faz sentido no horário da manhã ter o mesmo, né, o comportamento daquelas pessoas que estão no horário da manhã é muito diferente do horário da noite. Porque o fluxo que está vindo de gente de um lado é muito maior do que do outro. E à noite é o contrário. O fluxo de um é maior do que o outro. Entende? Então, assim, eu acabo fazendo esse método de observação de campo, né? Que eu refaço a programação e aí eu acabo fazendo de uma vez só na observação de campo e isso o acerto tem sido muito maior para todas as interseções que eu faço, tá? Então, esses são os métodos de instalação de programação semafórica. E eu queria mostrar agora para vocês aqui, ó, deixa eu ver se eu abro, é, um projeto semafórico, para vocês verem como é que é um projeto semafórico. Um projeto planta baixa. Esse aqui foi um projeto feito para a Prefeitura de Belo Horizonte, né? Uma interseção que esse aqui entrou dentro de uma condicionante de tráfego. Um condicionante de tráfego, para quem não sabe, é assim, um empreendimento de grande impacto, ele precisa de aprovar um projeto viário para que ele vai comprometer, como assim, um estádio de futebol, por exemplo, ele vai comprometer o fluxo daquela região. Então, ele precisa aprovar na prefeitura um projeto viário e a maioria desses projetos viários, para a cidade, a maioria acaba tendo que instalar um semáforo, né? Instalar uma interseção semafórica. E aí, um projeto semafórico, ele entra nessas características aqui, ó,
Ele tem a planta baixa de toda a geometria, tem a locação de todos os postes, identificando o que é cada um, né? Por essas simbologias aqui, ó. Esse aqui é um pedestre, um veicular, tá? Esse aqui é um conjunto, um par de pedestre. Tem aqui informando todas as outras, os outros mobiliários existentes, né? Informando onde que vai ser a alocação do semáforo. Tem a quantidade de cada uma dessas peças. E tem aquele que eu falei para vocês, que é o diagrama de estágio, tá? Esse aqui é fundamental, né? O que é um semáforo de 3 tempos? São 3 diagramas principais de estágios. O que é um semáforo de 4 tempos? Que, se vocês puderem evitar 4 tempos, por favor, evitem, porque atrasa muito a programação semafórica. Fica muito onerosa, fica muito pesada, demorada a programação semafórica. É ideal vocês mudarem um pouco a geometria e o fluxo dos veículos do que colocar mais um estágio só para pedestre, por exemplo. O pedestre ele tem que andar no intervalo entre os veiculares, tá? O ideal é isso. Quando não dá, a gente faz, igual nesse caso aqui, um intervalo só para pedestre, beleza? Mas evite colocar mais um tempo. Então, vamos lá. O que é o diagrama de estágio? É aquele que a gente viu. Então, assim, primeiro movimento daquela interseção vai esse sentido aqui, ó. É esse lado para cá e esse lado para cá. E aí esse veículo que está vindo de baixo vai parar. E aí, só que como ele está parado, eu posso abrir o meu pedestre que está andando para cá. Daqui, ó, no 2 é a mesma coisa, só que invertido. Eu vou abrir, todo mundo tem que abrir. Quando eu coloco o mobiliário, todo mundo tem que abrir. Tá? Quando todo mundo tem que abrir, eu tenho que ter as opções de abertura. Então, nesse caso aqui, ó, abrir os 2 veículos. Já aqui faltou abrir esse outro veículo. E aqui está faltando só os pedestres que ficou faltando, né? Ficou faltando abrir os outros pedestres aqui. E aí fechou a minha interseção, beleza? Depois que fez isso aqui, ó, esse projeto semafórico aqui, eu venho e coloco. Esse aqui já é um pouco mais avançado, que mostra onde que vai ser a alocação da instalação subterrânea. E aí eu vou pegar aqui, ó, a planilha. Deixa eu pegar a planilha semafórica que está aqui, ó. Pra vocês abrirem, entenderem um pouco de como é que é uma planilha semafórica. Vê? Geralmente a gente faz no Excel. Então, esse aqui é uma planilha semafórica. Aqui tem a interseção semafórica, né, o endereço dela. Esse aqui geralmente vai dentro do controlador. Aqui tem o meu croquis informando quais são as fases do semáforo, né? Tem aqui quantas fases que dão, para onde que está ligado o relógio principal, se é na rede elétrica ou relógio interno, quais são as cores dos piscantes. Aqui são os pontos de conflito, né? Então, por exemplo, assim, a fase 2 vai conflitar com a fase 1? Não vai conflitar. Então, a gente vai colocando aqui que conflita e que não conflita. Por que isso? Porque se eu errar na hora de fazer a minha alocação dos meus verdes, aqui tem a segurança de que eu não vou ter problema, que eu não vou abrir 2 pontos de conflito e isso não vai me atrapalhar na hora de fazer a minha implantação, sabe? Então, por isso que tem controlador que não tem esse ponto de conflito, tá? Mas a maioria, os controladores bons tem tabela de ponto de conflito. Aqui, ó, os estágios, né? Estágio 1, 2 e 3. O diagrama de estágio. Esse diagrama de estágio é a informação do que é aquele movimento que a gente viu. É a mesma coisa do projeto. Aqui a gente vai informar qual que é aquela fase que está fazendo a movimentação. Beleza? Depois aqui eu venho, né, de acordo com esses estágios, eu venho colocando o meu plano principal e o meu secundário, um do lado do outro. O que eu fiz aqui? Tá. Ó, esse aqui, por exemplo, estágio 1, ele vai entrar no principal 1, que significa o quê? Ó, veicular 1, semáforo 2 e pedestre 4, ele vai abrir. Então, eu vou colocar verde, verde, verde. Depois, eu vou no 2. O que vai abrir? É só o semáforo 3. Então, vem aqui, ó, semáforo 3. Depois, eu abro só os pedestres, que são esses aqui. Tá? E aí eu venho completando, né? Como esse aqui é principal, secundário, principal, secundário, principal e secundário, eu vou completando
o que é para fechar os secundários. Então, verde, amarelo e vermelho. Então, se você lança o verde, você já consegue lançar todos os outros. É porque quando é verde, ele vai ter que fechar no amarelo e depois ele vai para o vermelho, tá? E aí, o que eu falo de principal e secundário é assim, o principal são os movimentos principais, que são esses verdes principais que a gente definiu aqui. O secundário, ele é a transição, né? Então, assim, esse exemplo aqui do plano 1, o principal é 44 segundos, deu 44 segundos, o secundário, a transição do amarelo, é 3 segundos. Depois, o outro principal, que é esse aqui, 25 segundos, a transição dele para fechar esse aqui é 3 segundos. Depois, esses pedestres aqui, 22 segundos, e para fechar ele no aquele piscante vermelhinho, é 3 segundos. Certo? E aí dá um ciclo total de 100 segundos, tá? 100 segundos é um ciclo bem justo, bem eficaz para uma interseção semafórica e é o tempo ideal para a gente colocar como um ciclo ótimo numa interseção. Tá? Se eu tenho uma demanda de rush, por exemplo, da manhã ou da tarde, você pode até aumentar um pouco mais esse tempo para o ciclo de 120. Tá? Mas se eu quero que ele gire rápido, você já cai para 80 segundos. Então, você faz o ajuste desses tempos aqui de acordo com o seu ciclo que você quer. E aí, em controladores, você pode colocar tem controlador que são 64 planos. Então, você coloca 64 tipos diferentes de planos, né, de aberturas, de verde. E aí, esses planos, você vai entrar com ele aqui, ó. Por exemplo, no plano 1, ele vai entrar de domingo de segunda a domingo, né, do 1 ao 7, ele vai entrar sempre 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, esse plano aqui. Depois, ele entra de segunda, como é que de terça a sexta, desculpa, de segunda, esse aqui é de domingo a sábado, esse aqui é de segunda a sexta, e esse aqui de segunda a sexta também. Segunda é o 2. Esse aqui só vai entrar esse plano aqui 2 horas da tarde, de segunda a sexta. Entende? Então, quando você olha uma planilha dessa aqui, você consegue entender tudo que está acontecendo naquela interseção semafórica. Isso é fantástico, o semáforo. É simples, sabe? Parece que não, mas é simples, quando a gente tem essas informações. Beleza, turma? Vamos para as dúvidas? Deixa eu abrir aqui. Bora conversar? Jackson, essa aula vai ficar gravada uma semana, depois eu vou ver o que eu faço com ela. Provavelmente eu vou deixar para a turma do SVA, né, do meu curso, treinamento de sinalização avançada. E é isso, pessoal. Dúvidas? O Jackson tinha dúvida, ele mandou uma dúvida aqui. Ver. Não sei se vocês estão falando, mas eu não estou escutando se vocês estiverem falando alguma coisa. Alguém tem dúvida, turma? Sim? Não? É óbvio que isso é mais uma introdução para vocês entenderem essa questão do semáforo, né? Você tem que entender um pouco desse semáforo. Isso, quando a gente vai pegar, passando dessa aula aqui, já tem outras etapas que você pode trabalhar com semáforo. Você pode aprofundar nas implantações, aprofundar nos projetos, né? Mas isso é importante de vocês entenderem, né? Na hora para isso, exatamente, Fernando. Na prática, nós vamos ver o que vai ser, tá? Tem muita coisa para vocês que estão no curso, tá? Então, o que eu queria passar para vocês nessa aula era isso, né? Eu queria justamente mostrar um pouco desse mundo semafórico, que é um mundo que ele é novo, né? Poucas pessoas conhecem do semáforo, né? Mas é um ramo realmente muito desafiador e muito gostoso de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com isso, tá? Quase 16 anos que eu mexo com isso, que é um ramo muito bom, tá?
Então, eu acho que é isso. Se vocês quiserem me mandar mensagem depois no Instagram, estou super presente lá, respondo todo mundo. É, e eu acho que é isso que eu precisava falar com vocês, beleza? Muito feliz de ter feito essas aulas, de estar com vocês aqui comigo. E vamos que vamos, tá bom? Contato de quê, ô Antônio? O contato do Instagram? O Instagram é @joaopaulo.sim. O e-mail da minha empresa é trânsito sem o, soluçõesviárias@gmail.com. transitesoluçõesviárias@gmail.com. Beleza? Obrigado, Fernanda. Muito feliz que você está com a gente lá na turma, tá? De verdade. É bom ver arquitetos também, igual eu. Boa, pessoal. Obrigado, ô Colemar. Obrigado mesmo. Eu não me considero assim um professor, não. Eu gosto de passar esses meus conhecimentos para você, mas eu nunca. Tem gente que me fala que parabéns, professor. Só que eu sou mais um parceiro seu do que um professor. Mas obrigado de verdade. Ainda estou acostumando com essa nomenclatura. É complicado refazer o estudo de programação semafórica? Não, não é complicado não, Jackson. O reestudo, esse que você me perguntou. Vamos lá. O reestudo, ele entra. Você precisa saber qual que é a contagem dessas pessoas que estão vindo aqui, ó. Tem aqui uma contagem. Eu tenho até um manual que depois eu posso te passar de reprogramação de campo. Mas você vai pegar um estudo atual. O que para você, nesse caso assim, de reprogramação, é muito simples. Por quê? Porque você vai avaliar a demanda nova daquela situação e vai só ajustar os tempos. Você pode ajustar os planos, tá? Você pega os planos semafóricos lá hoje e você vai aumentando ou diminuindo de acordo com a fase que você está trabalhando aqui. É isso que você tem que fazer. Reprogramação de semáforo já existente é só reajuste de tempo, que é aqui. Então, assim, você avaliou que com mudança do comportamento da cidade, esse estágio aqui, ele está precisando de uma nova demanda. Eu não estou achando o meu chat, espera aí. Isso mesmo. Vamos supor que essa via aqui, ó, teve um empreendimento novo lá atrás, e aí você aumentou essa demanda aqui. Você vai vir avaliando aqui na sua programação semafórica, vai ver qual que é o seu intervalo que está referenciado com essa fase, tá? E nessa fase você vai lá e aumenta ou diminui o tempo. Simples assim. O ideal é que você não mexa no ciclo máximo, que é o ciclo total. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão ali já estão acostumadas com aquele ciclo. Vamos supor que você vai aumentar lá. Esse aqui, ó, ele tem 100 segundos de ciclo total. E aí chega lá, você coloca, em vez de 44, você vai lá e coloca 60. Beleza, você aumentou aí quase, tá vendo, 16 segundos a mais. As pessoas não vão confiar na sua programação. Então, você tem que tentar manter o ciclo total e aí depois fazer só esse ajuste de cada um dos planos. No controlador Cifotesc, por exemplo, você tem várias opções de inserir o plano lá dentro. E o manual da Task, ele é muito simples, você pegar ele e você vai pegar o manual da Task e inserir esses novos planos, tá? Porque você não precisa mexer nas cores, você só vai mexer no tempo dos planos. Basicamente é isso. Entende? Deu para entender? João, alguma dúvida, alguma dica para a gente saber se uma rotatória resolva algum cruzamento a partir de já é a partir do Zanato? Tá. Ô, Fernanda, essa parte da rotatória, assim,
O semáforo ele tem que ser a última opção quando a gente vai fazer uma implantação semafórica, quando vai fazer a gestão daquele cruzamento. O semáforo é a última opção. Por quê? Primeiro você tem que trabalhar com várias outras opções, até mais baratas. Que seria o quê? Reforçar a sinalização, mudar fluxo de tráfego. Então, por exemplo, você tem uma via que tem mão dupla aqui, mão dupla aqui, mão dupla aqui, mão dupla aqui. Talvez fazer um binário dessa sinalização, dessa via, que seria assim, você coloca aqui mão única, desculpa, aqui mão única, sabe? Fazer um binário aqui. Acho que é isso o exemplo que eu dei. Ou a outra opção, você vai reforçar a sinalização. A outra opção, você vai colocar a rotatória. E a última opção, a mais cara, né? Não, antes tem uma. Você vai melhorar a geometria daquela via, daquele cruzamento. Então, se você tem uma geometria que ela tem um ângulo de 90, você pode aumentar, fazer aqueles que tem uma ilha, sabe? Fazer uma ilha e fazer mudar a interseção, mudar a geometria daquela interseção, tá? E por último, se nada der certo, se nada funcionar, você vai lá e coloca o semáforo, tá? Semáforo, ele tem que ser a última opção numa decisão de gestão de conflito de uma interseção. Mas que funciona muito bem, né? Que funciona muito bem. Existem também, a gente fez muito aqui, em São Paulo também fizeram muito, que são aquelas mini rotatórias, não sei se vocês já viram, as mini rotatórias. E tem estudos que substituíram o semáforo que já estava instalado por mini rotatórias. E a eficiência da mini rotatória foi muito melhor do que do semáforo, porque a demanda das pessoas que estavam ali eram pequenas, né? Tinham poucos carros. E aí, o semáforo estava até atrasando muito na contagem lá do tempo, estava atrasando. E aí, quando tiraram o semáforo, mudaram a geometria da via e instalaram uma mini rotatória de tachão. E aí, essa mini rotatória, ela fez com que melhorasse, né? Cada um tivesse a decisão da escolha, né? daquele conflito entre o carro do lado. E aí, essa decisão foi mais rápida, né? O fluxo do trânsito foi mais rápido. Entendeu? Quando se tiver alguma dúvida, né, o pessoal, Fernanda, Colemar, me procura no WhatsApp que a gente pode conversar, a gente até marca o Zoom, para mim é super tranquilo, eu adoro esses temas. Ok? Mais dúvidas? Combinado. Vamos então? Semana que vem tem mais aula. Eu vou fazer uma enquete do que a gente faz na próxima aula. Que quero fazer isso como rotina, né? Toda quinta-feira, 8 horas da noite, a gente sentar aqui, bater um papo sobre sinalização, engenharia de tráfego, gestão, né? Trânsito, essas coisas, que é um tema que acho que falta muito a gente juntar essa turma nossa e discutir. Beleza? Ok? Um abraço para todo mundo. Ótimo final de semana. Agradeço a presença de todo mundo, tá? Até mais.